Vamos começar a nossa live. Chegou a hora aqui, momento, certo? Primeiramente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui, você que vai assistir, está assistindo posteriormente essa live, tá certo? Com um tema muito recorrente, muito importante, que é a questão da depressão, mais precisamente em jovens, crianças e adolescentes, certo? Mas que serve também, esse assunto serve também para qualquer idade, tá certo? Fiz essa base, ou essa live baseada nesse livro aqui, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, tá certo? Que eu gosto muito de usar esse livro, porque tem muitos conhecimentos muito importantes no decorrente para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos. Como eu sou professor de meditação, a meditação foca nessa questão de mente, né? Mental, espiritual e físico também, certo? Então, que Deus possa abençoar a nossa live, tá certo? Eu sempre faço as minhas lives baseado em livros, né? Eu gosto de comentar esses livros de autoajuda, que eu acho muito importante, que eu uso na minha vida, tá certo? E vou passando para frente o que eu acho relevante expor, né? Então, eu passo meu ponto de vista diante dos estudos desses cientistas e de psicólogos, cientistas mentais, e vou passando adiante minha experiência também de vida, tá certo? Então vamos começar com o item prevenindo a depressão. Seja bem-vindo, meu amigo Diego. Deus abençoe, Lucena, Kleber Lucena, sejam bem-vindos, boa noite, quem for chegando aí, tá certo? Deus abençoe todo mundo. Então a gente vai falar aqui prevenindo a depressão, né? A gente começa com um breve comentário sobre a depressão, que é uma doença, né? A depressão é uma doença, tá certo? Não é uma simples emoção ali que dá e passa. A emoção é a tristeza, certo? Mas a depressão tem sim a tristeza, mas é uma tristeza mais profunda, mais constante, né? Não é aquela tristeza que normalmente a gente sente, né? Quando perde alguma coisa, acontece alguma frustração e a gente supera. Mas aquela tristeza profunda, que fica algum tempo e a pessoa tem uma certa dificuldade de superar. Então, ele fez, vários psicólogos fizeram estudos sobre crianças e adolescentes, né, com depressão. Então a gente vai lendo aqui, vai comentando. Se alguém quiser também comentar, a gente vai conversando, tá certo? Fiquem à vontade. Então começa assim: prevenindo a depressão. Dana, de 16 anos, sempre parecera se dar bem, mas agora de repente simplesmente não conseguia se relacionar com outras garotas e o que mais a perturbava, não conseguia segurar os namorados, mesmo indo para a cama com eles. Mal-humorada e constantemente cansada, não queria mais comer nem qualquer tipo de diversão. Não queria mais comer e nem ter qualquer tipo de diversão. Isso é, você já vai notando que ela estava se isolando ali. Então, dizia que estava sem perspectivas e que se sentia incapaz de fazer alguma coisa para sair desse estado de espírito e pensava em desistir de viver, certo? A gente sabe que isso não é solução, né? Fazendo um link aqui, pedindo autorização à espiritualidade, eu tenho que ter isso. E minha mente é espiritualista, né? Eu sigo o espiritismo, mas minha mente é aberta para a espiritualidade e
a gente sabe que o suicídio não é solução para problema, né? Então, a gente sabe que a vida continua e o problema continua. Então, a gente tem que procurar sempre a ajuda para superar os nossos problemas, tá certo? A gente vai falando aqui os sintomas, como prevenir e como superar esse mal, tá certo? Então, ela havia entrado em depressão por ter rompido o namoro. Esse foi o motivo dela ter entrado em depressão. Dizia que não sabia sair com um garoto sem se envolver logo sexualmente, ainda que se sentisse constrangida com isso, nem acabar com um relacionamento mesmo insatisfatório. Ia para a cama com rapazes, dizia quando o que queria mesmo era conhecê-los melhor. Acabara de entrar para uma nova escola e sentia-se tímida quanto a fazer novas amizades com as garotas dali. Por exemplo, não puxava conversa e só falava se os colegas se dirigissem a ela. Não conseguia falar de si própria e não sabia o que dizer depois do "Oi, como vai?". Então você nota já o primeiro sintoma da pessoa com depressão, aqui é um adolescente. A história de um adolescente de 16 anos. E esse sintoma que é o isolamento social. A gente já vê isso constantemente, assim, né? Não é que a pessoa é tímida que ela está com depressão, certo? Mas é um isolamento que a pessoa nota, né? Que a pessoa tem ali e tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas e de expor seus sentimentos, o que está sentindo ali. É sempre a pessoa ali retraída. Isso é um dos sintomas da depressão, tá certo? Seja bem-vinda, Sônia, né? Sônia. Seja bem-vinda, boa noite. Então, Dana foi fazer terapia num programa experimental para adolescentes deprimidos na Universidade de Colômbia. O tratamento era centrado em ajudá-la a lidar melhor com seus relacionamentos, que é muito importante. Fazer amigos, sentir-se mais confiante com outros adolescentes, impor limites de proximidade sexual. Você nota que ela estava ali meio perdida, né, nessa questão sexual. Se envolver, manifestar mais os seus sentimentos. Então, ela está aprendendo isso. Então, em essência, uma orientação remediadora de algumas das básicas aptidões emocionais. A gente está falando aqui do livro Inteligência Emocional e tudo parte dessa questão, né, das emoções, do controle ali das emoções. E deu certo, a depressão dela passou. Então, Daniel Goleman disse que a depressão dela passou. Segundo alguns, né, estudiosos, cientistas dizem que ainda a depressão não tem cura, certo? Mas eu particularmente discordo disso, porque toda doença, todo mal que a gente vê aqui na Terra tem cura, né? Deus não ia deixar uma coisa que não tivesse solução, um problema que tivesse solução. Então, segundo ele, a depressão dela passou, né? Então, por que não passa a sua, né? Talvez quem esteja assistindo posteriormente ou aqui, agora, tá certo? Dá essa esperança, certo? Então, vamos lutar até o fim a favor da vida. Sobretudo, nos jovens, os problemas de relacionamento são um gatilho para a depressão. Eu até grifei aqui essa parte. Os problemas de relacionamento são gatilho para a depressão. Você notou que Dana começou a sua depressão, a partir dali foi o gatilho, foi o término do namoro, né? Que ele falou aqui, tá certo? Então, é esse um dos gatilhos da depressão. E tem a ver com relacionamento, tá certo? Um dos, né? A dificuldade muitas vezes está tanto nas relações das crianças com os pais quanto com os colegas. As crianças e adolescentes deprimidos às vezes não podem ou não querem falar de sua tristeza, capazes de definir seus sentimentos com precisão, mostrando, em vez disso, uma mal-humorada irritabilidade
impaciência e instabilidade e raiva. Instabilidade emocional, né? E raiva, tá certo? E são um dos sintomas, né, da depressão. Então, for criança ou adolescente, cabe aos pais, né, como eles ainda não assumiram a sua autorresponsabilidade, então cabe aos pais tá tendo esse olhar e observar os comportamentos, se está se isolando demais, se não quer conversar, não quer se abrir, né? E, infelizmente, tem muitos pais que não ligam para isso. Então, tem que ter aquela amizade, né, de pai para filho, de mãe para filho ou filha, né? Então, se souber disso, às vezes o adolescente ele se fecha e não quer falar para alguém da família. Então, falar com um colega, com alguém que possa, a criança ou o adolescente possa se abrir ali e tentar levar para fazer um tratamento psicológico, ir atrás de um psicólogo, né? E quanto antes for analisado isso, identificado esses sintomas, essas coisas, né, sobre a depressão, melhor para superar, certo? Então a gente vai falando aqui, ele vai falando sobre isso. Sobretudo em relação aos pais. Isso, por sua vez, torna mais difícil para os pais oferecer o apoio e a orientação emocional que o jovem está precisando, pondo em movimento uma espiral descendente que acaba normalmente em constantes discussões e alienação. O novo exame das causas de depressão nos jovens identifica déficits em duas áreas da competência emocional, dificuldade nos relacionamentos, que é um, e uma maneira de interpretar os reveses que promovem a depressão do outro, certo? Então, saber lidar com relacionamentos, saber lidar com as adversidades da vida. Embora parta da tendência à depressão, quase certamente se deva a predisposições genéticas. Tem essa questão também da genética, né? Outra parte parece dever a hábitos, essa aqui é importante, hábitos de pensamentos pessimistas reversíveis. Ele está falando que é reversível. Pensamentos pessimistas. A gente vai falar sobre a questão do poder do pensamento, que predispõe os jovens a reagir a pequenas derrotas da vida. Uma nota ruim, por exemplo, discussões com os pais ou rejeição social, ficando deprimidos. E há indícios de que a predisposição à depressão, qualquer que seja a origem, é cada vez mais comum entre jovens. Então, aqui a parte da genética, a gente pode falar do doutor, do biólogo, cientista Bruce Lipton. Bruce Lipton, há várias décadas, estuda o comportamento das células, né, as células do nosso corpo. E ele identificou que cada célulazinha do nosso corpo tem um cérebro, certo? E elas funcionam em conjunto e existe a central maior, que comanda todas as células do nosso corpo, seja lá órgão, seja lá tecido, tudo. Todas as células do nosso corpo, que se chama mente, né? A mente, nossa mente é a central. Então, a gente cria a doença, como disse minha amiga Miriam, se a gente pode criar uma doença, por que a gente não pode criar uma cura? Então, é a gente que manda tudo aqui, certo? Então, existem as doenças psicossomáticas, né, que você vai não deixando as emoções tomar de conta de você, emoções negativas, e vai desencadear ali no corpo, como uma doença física, certo? Então, se a gente pode criar isso, por que não pode criar uma cura? Então, sim, esses cientistas aí estão para analisar, estudar isso e nos dar esperança,
para a gente sempre nos manter saudável e se criar alguma doença, a gente poder superá-las, tá certo? E quando não pode, certo? Que as pessoas, nós, né? A gente não vai viver para sempre no corpo, mas não significa dizer que a pessoa não venceu, né? Então, o importante é lutar, sempre otimista, até o fim, tá certo? A gente continua vivendo, nada é por acaso, toda a experiência na nossa vida. Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre o percurso da depressão nos jovens. O fato de, nas crianças, a depressão merecer não apenas tratamento, mas também ser prevenida, fica evidenciado numa descoberta alarmante. Mesmo episódios brandos de depressão numa criança podem antecipar outros mais severos mais tarde. E aqui ele diz para ter atenção, né? Os pais ter atenção às crianças, certo? Ele vai dizer aqui, ó, isso vai de encontro à antiga crença, olha só, uma crença negativa, viu? De que a depressão na infância não importa a longo prazo, pois as crianças supostamente a superam com a idade. Nada disso, não é só porque a criança está crescendo ali que a depressão vai sair por si só, certo? Fica ali, aquela coisa ali, às vezes a criança não fala, certo? Então tem que analisar, os pais têm que analisar, que professores também, né, têm que analisar se a criança está tendo um comportamento diferente das demais, está, né, se isolando, não quer se enturmar, ele vai falando aqui. E, identificando isso, procurar um psicólogo infantil, já para tratar ali a doença no começo, para ela não se alastrar. Então, claro, toda criança fica triste, óbvio, de vez em quando. A infância e a adolescência são como a idade adulta, tempos de ocasionais decepções e grandes e pequenas perdas com consequente sofrimento. Todos nós aqui estamos na Terra, né? Estamos sujeitos a isso, certo? E para isso servir de prova para a gente superar e ficar mais forte. Então, a gente tentar ver o lado da vida no lado positivo, né? O que a gente está aprendendo ali naquela situação. O que é que Deus quer que a gente aprenda ali com aquela situação? Por que está deixando, né? O que é que Ele quer com isso? Para que Ele está deixando? Então, para a gente se fortalecer, que a gente só vai refletir mesmo quando passa todo aquele turbilhão ali que a gente está passando, né? E a gente vê que tem um sentido. A gente vai adquirir experiência, se a gente estudar o nosso passado, a gente vê que a gente evoluiu muito por enfrentar tantas coisas difíceis que a gente já passou, certo? E fortalece para passar ainda mais, porque a gente está subindo sempre o degrau da evolução infinita, né? Então, a necessidade de prevenção não é para esses tempos, mas para as crianças nas quais a tristeza se torna uma força que as deixa desesperadas e irritáveis e retraídas. Uma melancolia muito séria. Só porque a pessoa pode não levar a sério, né? Mas a gente está vendo aqui que estudiosos, né, da mente fizeram várias pesquisas com essa questão da depressão infantil, né? Entre as crianças cuja depressão era suficientemente séria para que fossem submetidos a tratamento, 3/4 tiveram um episódio posterior de severa depressão. Segundo dados coletados por Maria Kovacs, psicóloga do estudo e clínica psiquiátricos ocidentais em Pittsburgh. Ela estudou crianças com diagnóstico de depressão já aos 8 anos de idade, avaliando-as de tempos em tempos, algumas até os 24 anos. As crianças com séria depressão tinham episódios que duravam cerca de 11 meses, em média, embora em cada 6 delas a depressão persistisse até 1 ano e meio. As depressões brandas que começavam já aos 5 anos, olha só, 5 anos de idade. Em algumas crianças eram menos incapacitantes, mas duravam mais ou menos
uma média de 4 anos. Olha só, de 5 anos, durava uma média de 4 anos. E constatou Maria Kovacs, as crianças com uma depressão branda têm mais probabilidade de que ela se transforme em uma depressão grave, se não for cuidada, né, do início, certo? A chamada dupla depressão. E desenvolve dupla depressão são muito inclinados a sofrer episódios recorrentes com o passar dos anos. Quando as crianças que já tinham vivido um episódio de depressão chegaram à adolescência e à idade adulta, sofreram de depressão ou problemas maníaco-depressivos, em média, 1 em cada 3 anos. O preço para as crianças vai além do sofrimento causado pela própria depressão. Maria Kovacs disse a Daniel Gold, né? As crianças aprendem aptidões sociais no convívio com os colegas. Por exemplo, o que fazer quando querem uma coisa e não a conseguem, vendo como as outras crianças lidam com a situação e depois tentando por si mesmo. Ali é uma aula, certo? Não é só aquela aula didática que a gente tem com o professor, mas a aula da vida, né? A gente vai aprendendo como as outras crianças ali estão superando aquelas coisas. Por exemplo, uma nota ruim na prova, como é que elas fazem para superar isso, né? Então, a vida é uma aula, né? Nós somos professores e também somos alunos. Aprendemos e ensinamos, mesmo que de forma inconsciente. As crianças... Mas as crianças deprimidas provavelmente estão entre as crianças isoladas pelas outras que não querem brincar com ela. Quando a criança se isola, as outras crianças também tendem a isolar ela. Então, esse é um comportamento das crianças, tá certo? Observado por eles, dos psicólogos. O mau humor ou tristeza que essas crianças sentem as leva a não provocar qualquer contato social, ou a desviar o olhar quando as outras tentam entrar em contato com elas, né? Elas não encaram as outras. Um sinal social que as outras crianças simplesmente consideram como rejeição, certo? O resultado é que as crianças deprimidas acabam rejeitadas ou isoladas no pátio da escola. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Adinaldo, seja bem-vindo. Então, o mau humor ou a tristeza que essas crianças sentem as leva a não provocar qualquer contato social ou a desviar o olhar quando as outras tentam entrar em contato com elas. Um sinal social, as outras crianças simplesmente consideram como rejeição. O resultado é que as crianças deprimidas acabam rejeitadas ou isoladas no pátio da escola. Essa lacuna em sua experiência interpessoal lhes priva de aprendizagens que ocorreriam nos trancos e barrancos das brincadeiras, e isso as deixa com um retardo social e emocional, com muita coisa a alcançar depois que passa a depressão. Está dizendo aqui a convivência com outras crianças, vai uma aprendendo com a outra ali no comportamento, né, de superação, ali, caiu, levantou, né, chora, depois supera. E isso é muito importante no desenvolvimento do ser humano. Então, essa lacuna em sua experiência interpessoal, na verdade, quando se comparam crianças deprimidas com outras sem depressão, descobriu-se que elas eram mais socialmente ineptas, mais desatentas ali, tinham menos amigos, eram menos preferidas que as outras, como companheiras nas brincadeiras, eram menos amadas e tinham relacionamentos mais conturbados com as outras. Outro preço para essas crianças é o desempenho escolar. A depressão interfere na memória e na concentração, tornando mais difícil prestar atenção
outra orientação para os pais prestar atenção se a criança está tendo problema de memória, de concentração, tornando mais difícil prestar atenção na aula, certo? E reter ensinamentos. A criança que não sente alegria com nada achará mais difícil reunir a energia para dominar lições completas, quanto mais para sentir o fluxo do aprendizado. Compreensivelmente, quanto mais as crianças no estudo de Maria Kovacs passavam deprimidas, mais suas notas caíam e pior se saíam elas nos testes de aproveitamento e, portanto, tinham maior probabilidade de ficarem atrasadas na escola. Na verdade, havia uma correlação direta entre o tempo de que a depressão durava e as notas escolares, com a queda constante no decorrer do episódio. Toda essa dificuldade acadêmica, é claro, agrava a depressão, como observa a psicóloga. Imagine que você já se sente deprimido e começa a dar-se mal na escola e fica em casa sozinho em vez de estar brincando com as outras crianças. Então ele fala aqui já dessa questão da distração, né? Essas crianças que não têm essa distração, enquanto que essas que não estão com depressão, elas nem ligam, né? Vão brincar lá e aí acabam desviando o pensamento ali daquela frustração, né? De não ter passado no exame. Então, fica aqui a orientação para os pais, os cuidadores de crianças, professores também, para estar prestando atenção no comportamento das crianças e adolescentes também, certo? Vamos falar agora dos modos de pensar geradores de depressão. A gente vai falar do pensamento, como eu estava falando, do poder do pensamento, e tudo é originado na nossa vida através da nossa mente. Então, de onde se originam essas coisas e como tratar disso, como prevenir, como superar. Do mesmo modo, como nos adultos, modos pessimistas de interpretar as derrotas da vida parecem alimentar os sentimentos de impotência e desesperança no fundo da depressão da criança. Então, já né, um padrão mental que a pessoa tem, já desde criança, de se auto-menosprezar, de fazer autocríticas negativas, destrutivas. Então, às vezes, aprende até ali com quem está convivendo, né? Que a gente sabe que a gente vai sendo programado desde pequeno, nossa mente. Como eu já falei dele, né? Bruce Linton, que a partir de 0 anos, a partir do nascimento, até mais ou menos 7 anos, 6, 7 anos, nosso subconsciente fica aberto, assim, a gente vai ali pegando as informações do ambiente que a gente está sendo programado e vai criando nossas crenças. Então, muitas crenças vêm dos nossos pais, né, do que quem é que a gente está convivendo ali, tá certo? E isso forma o nosso comportamento perante a vida. Mas existe, né, graças a Deus, esses cientistas, existe um modo de a gente reprogramar a nossa mente do jeito que a gente bem entende, né? Então, vamos reprogramar a nossa mente de modo positivo, logicamente. Que as pessoas já deprimidas pensam assim, sendo pessimistas, né? Muito se sabe. O que só recentemente foi descoberto, porém, é que as crianças mais inclinadas à melancolia tendem para essa perspectiva pessimista antes de ficarem deprimidas. Já é uma tendência, né? Essa intuição mostra que existe um momento em que é possível aplicar uma vacina contra a depressão antes que ela surja. Tá? Foi daqui que surgiu o título dessa live, né? Então é possível sim a gente prevenir a depressão também. Falou da superação, né? Então é possível sim a gente prevenir a depressão. Então, uma série de indícios
vem de estudos acerca das crenças, olha só, ele falou em crenças, eu estava falando de crenças aqui, padrões mentais das crianças sobre a capacidade que tem de controlar o que acontece em suas vidas. Por exemplo, poder mudar tudo para melhor. Isso é constatável através da autoavaliação. Por exemplo, quando eu tenho problemas em casa, sou melhor que as outras crianças da ajuda para a solução desses problemas. E, por exemplo, quando eu dou duro, tiro notas boas. Ele aqui já está dando sugestões afirmativas para as crianças já dizerem para elas mesmas, certo? Quando, por exemplo, tira a nota ruim na escola, dizer que vai estudar mais para tirar uma nota boa e não ficar se maldizendo, dizendo que não é para ele tirar nota boa, que ele não é inteligente. Tem muita criança que já tem essas afirmações negativas, né? E a gente tem que aprender a reverter esse mau hábito dentro da gente. Então, do auto menosprezo, né? Então a gente vai se automotivar. As crianças que dizem que nenhuma dessas descrições positivas se adapta a elas têm pouco senso de que podem fazer qualquer coisa para mudar as coisas. Essa sensação de impotência maior nas crianças mais deprimidas. É como ela estivesse sentindo ali que está travado, que não tem como ir para frente. Não tem como tirar uma nota boa. Então tem sim, tem que mostrar ela que tem. Tem os caminhos. Lógico que tem umas que têm mais dificuldade de aprender do que outras. Mas tem sim como superar isso. Então, cabe ali ao adulto que está cuidando daquela criança a segurar na mão daquela criança e incentivar ela e fazer ela também ajudar ela a aprender a se automotivar. Quer dizer, eu sou inteligente, eu sempre passo nas provas, eu sempre me dou bem nas provas, eu sempre me dou bem na escola. Então, o estudo revelador examinou alunos da quinta e sexta série poucos dias depois de haverem recebido seus boletins. Como todos lembramos, os boletins escolares são uma das maiores fontes de euforia e desespero na infância. Os boletins escolares motivam aí de muita criança ficar tanto como alegre, né, como muito triste, né, muito preocupado, muita criança aí. Professores também, né, tem uns professores que são bem ferrenhos aí, vigorosos. Então, tem criança que fica ali naquela questão, né? Apreensiva demais, e isso pode ser um motivo também. Então, mas os pesquisadores descobrem uma acentuada consequência na maneira como as crianças avaliam seu papel quando tiram uma nota pior do que esperavam, criar expectativa, né? Aqueles que acham que receberam uma nota ruim porque tem algum problema pessoal. Aqui ele diz, por exemplo, a autocrítica destrutiva, né? Eu sou idiota, né? Então, isso já é uma coisa ruim, certo? Se sentem mais reprimidas que as que descartam a coisa em termos de algo como podem mudar. Aqui já é o otimista. Se eu der mais duro nos deveres de casa, de matemática, por exemplo, tira uma nota melhor. Aquele já sabe superar, sabe que se ele se esforçar mais, ele vai ir para frente, né? Ele não taxa ali, eu não sou inteligente, então não é para mim, né? Mas é uma criança, né? Um adolescente ali, está começando aí a vida ali, né? Eu digo isso para qualquer idade, né? Não tem esse negócio de limite. Quem está limitando a vida é você. Quem está limitando você, sua mente ali. Você pode controlar a sua mente. Então, os limites que a gente é que cria esses limites, né? Então, não deixar se levar por essas adversidades do mundo dos efeitos, né? Do mundo físico, né? Então, tem que trabalhar a causa, que é a causa dentro de nós. Então, não pode ficar
já mudar esse comportamento de vítima, né? E às vezes bota a culpa nos outros, né? Ah, a culpa é do professor que é ruim, a culpa é porque meus pais né? Não dão atenção. Eu sei que isso incentiva também, né? Mas não deixa que eles aprendam, né? Aprenda a se automotivar, né? Logicamente, os pais vão ter que ajudar ali, os professores também. Tem muito professor que tem os professores, bons professores que ligam para o aluno e tem aqueles que não tá nem aí, né? Só quer receber o seu salário ali e pronto, né? Infelizmente. Mas professor é muito mais do que aquele profissional ali que está dando só o conhecimento ali. Eles ensinam ali aquele ser humano ali a seguir em frente, a ser um bom ser humano. Então, esse é o intuito do professor, né? Ensinar. Tudo está caindo direto pro voltou. Não cai mais, não. O YouTube está dando trabalho hoje. Então, os pesquisadores identificaram um grupo de alunos da terceira, quarta e quinta séries rejeitados pelos colegas, olha só. E quais deles continuavam a ser rejeitados nas novas turmas no ano seguinte. Aí aquela transição, né? Indo para adolescente ali, aquela fase bem difícil, né? Então, a maneira como as crianças explicavam a rejeição parece crucial para saber se ficavam deprimidas. As que viam sua rejeição como devida a algum defeito pessoal ficavam mais deprimidas. Mas as otimistas que sentiam que podiam fazer alguma coisa para melhorar não ficavam especialmente deprimidas, mesmo continuando a ser rejeitadas. Já eram as crianças mais fortes ali, vamos dizer assim, emocionalmente. Então, e num estudo de crianças que faziam a transição, notoriamente criadora de tensão para o ginásio, as que tinham uma atitude pessimista reagiam com maior intensidade a brigas na escola e a qualquer tensão extra em casa, ficando deprimidas. O indício mais direto de que uma perspectiva pessimista torna as crianças altamente suscetíveis à depressão vem de um estudo de 5 anos com crianças iniciando quando elas estavam na terceira série. Entre as mais novas, o fator mais da depressão era a perspectiva pessimista combinada com um grande golpe, como pais se divorciando ou uma morte na família, que deixava a criança perturbada, instável e supõe-se com pais menos capazes de oferecer um anteparo protetor. Infelizmente, nem todos os pais dão atenção aos filhos. Na escola primária havia uma mudança reveladora na maneira como avaliavam acontecimentos bons e maus, atribuindo-os às suas próprias características. Eu tiro boas notas porque sou inteligente. Aqui já é uma afirmação para você fazer, certo? Eu não tenho muitos amigos porque não tenho graça nenhuma. Isso aí já é a crença pessimista, tá? Transformar isso. Porque transformar isso, dando a dica, né? Eu sempre tenho amigos. Eu tenho facilidade em fazer amigos. Meus amigos me amam. Eu amo meus amigos. Então, quando vem um pensamento ruim, ao contrário disso, sempre fazer o contrário, né? Sempre ver o lado positivo da coisa. Essa mudança parece ir se estabelecendo aos poucos da terceira à quinta série. Quando isso acontece, as crianças que desenvolvem uma perspectiva pessimista atribuem os reveses em suas vidas a algo terrível, a alguma terrível falha pessoal. Começam a ser presas de estado de espírito depressivo como a reação aos reveses. Né? Sei que nem toda criança, nem todo adolescente, nem todo mundo sabe lidar com reveses, né? A adversidade da vida. Certo? Tem que ter um acompanhamento para tentar lá ver o ponto de vista positivamente.
Isso a psicologia chama de contenção cognitiva. Sempre tentar ver o lado positivo das coisas, o que é que a pessoa está aprendendo ali, né? Como a vida pode melhorar a partir daquele momento de perturbação. Sempre, como diz aquela frase, né? Não há um mal que não traga um bem. Então, nada na nossa vida é por acaso. Sempre vai ter um ensinamento importante, né? Todos os revés da nossa vida sempre vai ter um ensinamento importante, apesar de nos deixar muito tristes ali, deprimidos, depressivos até, mas a gente consegue sair daquilo ali mais fortes, mais resignados, mais resilientes e seguir em frente sabendo que esse é o padrão aqui da vida na Terra. A gente está aqui para aprender e para evoluir sempre, certo? Então, e o que a experiência da própria depressão parece reforçar o pessimismo, de que a forma, mesmo depois de superar a depressão, a criança fica com uma espécie de cicatriz emocional, um conjunto de dentadas pela depressão e solidificadas na mente, que não pode se sair bem na escola e nada pode fazer para fugir de seus estados de espíritos de perturbação. Essas ideias fixas podem deixar as crianças ainda mais vulneráveis a um posterior depressão. Então tem que fazer a terapia e fazer alguma coisa para melhorar esses padrões negativos, né? Mesmo superando, mas a pessoa ainda fica ali com uma mentalidade, pode ficar com a mentalidade pessimista, né? Você está vendo o lado ruim das coisas, virar um vitimista, né? Uma pessoa vítima da vida, não ter senso de autorresponsabilidade, saber que tudo que a gente atrai fomos nós mesmos, com o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Eu gosto de falar da cocriação, tem alguns vídeos, né, no canal, tem lives também falando de cocriação, lei da atração, certo? E isso já vai aclarando mais, expandindo mais a mente da pessoa que ainda não tem esse entendimento sobre ciências mentais, sobre as leis do universo, tá certo? E é importante, muito importante a gente ir sabendo, desde pequeno, que a gente está mergulhado no universo, a gente está mergulhado, nós estamos mergulhados nas leis divinas, né? Somos criaturas divinas, somos filhos de Deus e somos espíritos, né? Criaturas espirituais, a imagem e semelhança dele. Então a gente está sujeito a isso. Então, existe algo além disso aqui, da matéria, né? Então, para a gente refletir e vamos fazer aqui o último item para a gente ir para a meditação da automotivação. Então, bloqueando a depressão. A boa nova. Há todos os indícios que ensinar as crianças meios mais produtivos de ver suas dificuldades reduzir os riscos de depressão. No estudo em escola ginasial do Oregon, cerca de 1 em cada 4 alunos tinham o que os psicólogos chamam de baixo nível de depressão. Não suficientemente séria para dizer que ia além da infelicidade comum. Alguns se achavam nas primeiras semanas ou meses dos primórdios de uma depressão. Numa classe de especial pós-escola, de 75 alunos com depressão branda, né, a mais leve, aprenderam a contestar, olha só, isso aqui já é uma dica, outra dica, né? Contestar os padrões de pensamento associados à depressão, tornando-se mais capazes de fazer amigos, dar-se melhor com os pais e participar de atividades sociais que achavam
agradáveis. Então, contestar. Se vier um pensamento negativo, você vai negar ele de novo. Né? Vai dizer para você mesmo que não é verdade, certo? E estiver fazendo autocrítica destrutiva, isso não é verdade, né? E reverter o quadro. Né? Dizer, por exemplo, se está dizendo que você não é inteligente, você vai dizer que você realmente é inteligente. Né? Eu sou inteligente. O eu sou. Usar o eu sou. Quando a gente está no estado deprimido, triste, a gente pode fazer essas autoafirmações, né? E a gente sente aquela energia tomando conta da gente. Né? Até o palestrante, né? E escritor muito conhecido, Tony Robbins, né? Ele fala da nossa postura corporal também. Né? Ficar na postura do super-homem, da Supergirl ali, e levantar os ombros, estufar o peito. É só fazer essa posição já dá ânimo na gente, né? A energia, né? Dá aquela coisa para a gente não desanimar, né? Quando a gente desanima, os homens tentam ir para frente, né? Fica aquela concha ali, aquela coisa desanimada, cabisbaixo. Então a gente notar isso, né? Perceber e jogar contra, né? Não, eu sou inteligente, eu sou alegre, eu sou animado, eu sou divertido, eu sou simpático, né? Então isso vai ajudando você a desenvolver essa consciência, essa mentalidade, a crença, né? Para seguir em frente, se sentindo merecedor de coisas boas, porque somos seres divinos, somos filhos de Deus e temos todos os atributos dele, certo? Então, continuando, no fim do programa de 2 meses, 55% dos estudantes haviam se recuperado da depressão branda. E apenas um quarto de outros igualmente deprimidos e que não participavam do programa começaram a sair dela. Um ano depois, um quarto dos que pertenciam ao grupo de comparação entraram numa grande depressão, contra apenas 14% dos integrantes do programa de depressão. Embora durassem apenas 2 meses, as classes pareceram reduzir pela metade o risco de depressão. Constatações igualmente professoras vieram de uma classe especial uma vez por semana, dada a jovens de 10 a 13 anos, com problemas com os pais e mostrando alguns sinais de depressão. Na sessão, após as aulas, eles aprenderam algumas aptidões emocionais básicas, incluindo como lidar com discordâncias, pensar antes de agir e, talvez mais importante, contestar, como eu falei, contestar as crenças pessimistas, né? Negar ali, tentar ver o lado positivo, reverter as crenças pessimistas em crenças otimistas associadas à depressão. Por exemplo, resolvendo estudar mais após se sair mal numa prova, em vez de pensar, eu não sou muito inteligente mesmo, né? Só faz aquela afirmação. E aqui, o escritor Thomas Trowell diz que o universo é afirmativo. Né? Então, você afirmando uma crença negativa, uma crença positiva, não tem diferença, certo? Ele não vai corrigir você. Só vai dizer sim, está afirmando. Sim, sim. Só vai dizer sim. Né? Então, vamos ter cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente está afirmando na nossa vida. E isso dita o nosso comportamento, o que a gente vai atrair para a nossa vida. Né? Então, vamos ter cuidado com essas autoafirmações. Às vezes vem de modo inconsciente, às vezes vem automático. A pessoa está acostumada com esse mau hábito de se maldizer, né? De fazer autocríticas destrutivas. Então, continuando, o que a criança aprende nessas aulas é que sentimentos como ansiedade,
tristeza e raiva simplesmente não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle sobre eles, mas que podemos mudar o que sentimos utilizando o raciocínio. Observa o psicólogo Martin Seligman, um dos criadores do programa de 3 meses. Como a contestação dos pensamentos depressivos vence o estado de melancolia em formação. Olha só, como a contestação dos pensamentos depressivos vence o estado de melancolia em formação. Seligman acrescenta: é um esforço instantâneo que se torna um hábito. É um hábito. Tem que criar esse hábito de pensar positivo, certo? Infelizmente, a maioria dos que estão aqui, de nós que estamos aqui na Terra, tem essa crença pessimista diante de tudo na vida, né? E às vezes a gente até é ridicularizado porque ou mal visto porque tem um pensamento otimista, né? É taxado, né? Como um sonhador, né? Iludido. Então, a gente sabe disso, a questão do poder do pensamento, a força poderosa que tem dentro da gente, né? Deus está dentro da gente, força infinita. Então, é a gente que vai fazer isso, né? A gente que vai manusear essa energia que está dentro da gente. Então, por que não ser otimista? Por que não ver as coisas de uma maneira mais positiva, né? Lógico que sendo otimista é realista, né? Não sendo um otimista fantasioso de modo exagerado, mas sempre calculando os riscos que quando a gente for arriscar em alguma coisa, né? Mas a gente sabe que nossa mente pode criar o que a gente bem entender, né? Então, vamos ter cuidado com isso. Também aqui as sessões especiais reduziram a metade a taxa de depressão, e isso até 2 anos depois. Um ano após essas aulas, apenas 8% dos que participaram tinham uma média de pontos de moderada a severa no teste de depressão, contra 29% dos grupos de comparação. E 2 anos depois, cerca de 20% dos que participavam do curso mostravam pelo menos alguns sinais de branda depressão, em comparação com os 44% do grupo de controle. Aprender essas aptidões emocionais no início da adolescência pode ser especialmente proveitoso. No início da adolescência pode ser proveitoso. Observa Seligman. Essas crianças parecem lidar melhor com os rotineiros tormentos de rejeição na adolescência. Parecem ter aprendido isso no momento crucial, risco de depressão, que é a entrada na adolescência. E a lição parece persistir e fortalecer-se no decorrer dos anos, o que nos faz supor que estão na vida diária. Outros especialistas em depressão na infância aplaudem os novos programas. Se há vontade de fazer alguma coisa importante, mesmo em doenças psiquiátricas, como a depressão, é preciso agir antes que os jovens adoeçam. Em primeiro lugar, comentou Maria Kovacs, a verdadeira solução é uma vacinação psicológica. Preparar esses seres humanos ali que estão começando a caminhada aqui na Terra para passar por reveses, né? Por adversidades. Todos nós estamos sujeitos à rejeição, né? Eu lembro que na transição da minha adolescência para a fase adulta, eu fui rejeitado, menti, né? Rejeitado por alguns amigos também, né? Começo de namoro também, mas, por exemplo, eu fui rejeitado por alguns amigos e ia muito para a festa, né? Gostava de ir para as festas e me vi sem ninguém para ir para a festa. Aí o que é que eu fui fazer? Eu fiquei triste por isso, mas meu irmão também me deu força, né? Isso porque eu não posso ir para a festa só. Eu vou para a festa só. Então eu fiz isso, deu certo. Chegando na festa, encontrei outros amigos,
né? E por que não fazer novas amizades, né? Então, não baixe a cabeça por ser rejeitado ou rejeitada, né? Quem está assistindo. Por isso, né? Aprenda a se valorizar, a se amar, né? E para as crianças, os pais das crianças aí tá sempre vendo o comportamento dos seus filhos, crianças e adolescentes também, né? Que é uma fase ali que a pessoa fica meio fechada ali, não quer deixar os adultos ajudarem. Às vezes é preciso pedir a um colega ali mais equilibrado para tentar ajudar, né? Mas sempre procurar ajuda, né? Ajuda profissional, que é muito importante, psicólogo, certo? E tem também para todas as idades, né? Lógico que para criança não tem como isso, mas já de adulto, né? Você pode acessar o site do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Tem um chat para você conversar com a pessoa, quem gosta de teclar, e tem o número também, né? Que é o 188, que eles estão preparados ali para escutar, né, o que você tem ali que está passando, que não tem coragem de se abrir para ninguém, tem uma pessoa lá para conversar com você, né? E logicamente aquilo ali vai ficar anônimo, certo? Eles são especialistas em tratar essa questão da depressão, né? Essa tristeza profunda que a pessoa está passando, certo? Mas saiba que você não está só, sempre tem alguém preparado para ajudar. Deus nunca deixa ninguém só, tá certo? Mas o mais importante mesmo é a gente se tratar, a gente se automotivar, mudar esses padrões negativos para padrões positivos. É programar a nossa mente, fazer afirmações positivas quando tiver um pensamento negativo, antes de dormir, quando acordar. Isso é todo dia, certo? Para acostumar a nossa mente a ficar positiva, certo? Seja quem for estiver do lado da gente, se não gostar, é problema da pessoa. Mas seja uma pessoa da luz positiva, otimista, que você consegue sim superar qualquer coisa que acontecer com você, tá certo? Sem qualquer idade. Então agora vamos praticar um pouco das afirmações positivas. A gente vai fazer uma meditação aqui, um exercício de meditação, com afirmações positivas para a gente desenvolver aí o otimismo e força de vontade, né? E a gente vai entrar mais em conexão com o nosso eu superior, com Deus que está dentro de nós. A gente aprender a observar os pensamentos, sem julgar, sem se envolver. E assim a gente vai dominando a nossa mente e vai dominando a nossa vida, certo? A meditação tem esse poder de nos ajudar a manter o equilíbrio, a paz dentro de nós, certo? Então, se a gente consegue manter a paz dentro de nós, a gente vai conseguir atrair momentos de paz também ao nosso redor também, né? Nosso ambiente, certo? Sei que a gente está na Terra, mesmo a gente tentando manter a paz, infelizmente vai vir alguma pessoa que vai tentar perturbar você, mas você vai tentar superar isso de uma maneira mais tranquila, né? Tentar equilibrar, né? Aprender isso, aprendendo a gerenciar, primeiramente, dentro de nós, tá certo? Então, a gente não está isento de dores, a gente não está isento de perturbação aqui na Terra, mas a gente pode tentar ver isso de uma maneira positiva e aliviar mais esses pesares de uma maneira mais simples e mais inteligente, tá certo? Então vamos tentar ficar de maneira confortável, alinhar a coluna, pescoço. Imagine que tem uma linha aqui puxando, tá certo? Para a gente ficar mais alinhado, tá certo? Coluna, pescoço, para deixar os nossos centros de força, né, os chakras, o mais alinhado possível, tá certo? Por causa da circulação energética, que é muito importante. Nós temos centros de força no nosso corpo, certo?
e absorve, tanto absorve como doa energias, certo? Então vamos respirando tranquilamente. Deixa eu ir mais para trás aqui, senão não vai pegar. Deixa eu aqui. Então, vamos respirar tranquilamente, sentindo a respiração fluir. Inspira e expira tranquilamente. Tente respirar com a parte do abdômen, a barriga, para livrar qualquer tensão que tiver sobre o tórax, certo? Quando inspira, a barriga vai para frente. Quando expira, a barriga retorna. Inspira, a barriga vai para frente. E expira, a barriga retorna. E agora pode fechar os olhos tranquilamente. Continue respirando, sentindo o fluxo da respiração. Relaxe os músculos da face. Relaxe as pálpebras. Relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Tente relaxar o seu corpo inteiro. Inspirando e expirando tranquilamente. A partir de agora, você é um espectador ou espectadora da sua própria mente. Apenas tente observar o que passa na sua mente, sem julgamentos e sem se envolver emocionalmente. Você apenas observa a sua mente como fosse uma tela de cinema. Agora retorne tranquilamente a sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente. Treinar esse retorno fortalece o domínio sobre sua própria mente. Você tem um total controle sobre a sua mente, sobre a sua vida. Agora, nós iremos fazer afirmações positivas. Eu irei falar uma frase afirmativa e, em seguida, você vai afirmar com toda convicção e energia, sentindo o poder
de cada palavra que eu disser. Vamos lá? Eu sou o otimismo infinito. Você. Eu sou o otimismo infinito. Afirme. Eu sou o otimismo infinito. Afirme. E sinta cada vez mais a energia positiva aumentando dentro de você. Vamos à outra frase. Eu sempre venço os meus problemas. Afirme. Eu sempre venço os meus problemas. Afirme. Eu sempre venço os meus problemas. Afirme. E sinta essa força alimentando dentro de você, crescendo cada vez mais. Vamos à outra frase. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. E sinta cada vez mais a força de vontade brotando do seu interior. Agora, vamos desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Afirme. Gratidão, Senhor do Universo, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão, Senhor de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão, Senhor de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você. E continue sentindo essas energias positivas saindo de dentro de você. Pois saiba que Deus está dentro de você. Sempre esteve. Você nunca esteve só. Apenas tenha certeza que a força que criou todo o universo está dentro de você.
Dentro de você está sabedoria infinita. Deus sempre estará conosco em todos os momentos de nossa vida. Sinta-se filho ou filha de Deus, abençoado, abençoada, iluminado, iluminada. Tenha certeza disso. Todo problema tem solução. Continue sentindo essas boas vibrações dentro de você. Você sempre pode, sempre será capaz de superar qualquer coisa na sua vida. A partir deste momento, estamos chegando ao final desse exercício. Retorne sua atenção para o momento presente, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, alongue seu pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E continue sentindo a força positiva dentro de você. Como eu disse, Deus está dentro de cada um de nós. Não se esqueça disso. Você também está sempre sendo amparado ou amparada pela espiritualidade. Você é um ser muito amado, muito amada. Saiba disso. Essa meditação também pode ser praticada por crianças, tá certo? Muito importante. Então, chegamos ao fim da nossa live. Quem está aí no Instagram, deixa o coraçãozinho, deixa o comentário, compartilhe, se ainda não é inscrito, no canal Meditação com Marley. Se inscreva aí, tá certo? O nome é o mesmo, Meditação com Marley, tem um link na bio. Quem está no YouTube, também se inscreve aí, se ainda não se inscreveu, deixe o seu like, compartilhe, comente também esse assunto importante, certo? E compartilhe com as pessoas que você vê que acha que é necessário ajudar, né? Então, a gente está aqui para sempre ajudar no progresso da humanidade, certo? Sei que a vida é difícil, eu sei, mas a gente, em conjunto, a gente consegue, com ajuda, a gente consegue chegar lá, tá certo? Tem aí um canal novo que eu fiz, é o Aqui Só Tem Alegria. Eu vou deixar aqui o link no card aqui, tá certo? No YouTube. Quando eu postar, você vai ver, tá certo? Quem está no Instagram aí, procura aí no YouTube. Aqui Só Tem Alegria, só com músicas animadas para melhorar o humor, tá certo? Então, é bem propício para essa live, certo? Tem um bonequinho, um emotion, né? Rindo com fone. Músicas eletrônicas, músicas pop internacional, certo? Para animar aí. Muito importante também a gente ouvir músicas, fazer exercício, se divertir com os amigos, ter a vida social, né? Conviver bem com sua família. Eu sei que nem todos convivem bem, né? Mas sempre tem um ou outro que a gente convive, certo? Aprender também
a lidar com as pessoas difíceis, né? Tanto na nossa família como em sociedade. Mas saia com quem você se sentir à vontade, certo? Mas se abra também quem você se sentir à vontade, tá certo? Não precisa, a gente entende, não precisa se abrir para todo mundo. Tem gente que tem muita dificuldade para isso. E procure um profissional, psicólogo, né, para você conversar. Se você não tiver, se tiver sentido que a vida não está indo para frente, né, sendo qualquer idade, tá certo? E os pais também estão de olho nas crianças aí para saber os comportamentos, né, das crianças. Tá ligando ali para ser tratado lá já do início, certo? Para não ter que isso se agravar posteriormente, certo? Deus abençoe a todos. Lembre que Deus está dentro de cada um de nós, apesar da gente às vezes se sentir só, mas nunca estaremos só. Converse com Deus, ore a Deus, faça prece, Ele sabe os seus sentimentos e a gente consegue superar tudo. Com Ele a gente consegue superar tudo, certo? Deus abençoe, muita paz e gratidão.